Olha, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no Novo Testamento, no capítulo 12, do versículo 5 do Evangelho de São João. Eu quero falar com você exatamente o que está escrito aqui e essa reação também, que foi uma reação do Judas Iscariotes, o tesoureiro de Jesus, ele que era o tesoureiro, ele que cuidava das finanças, das ofertas que Jesus Cristo recebia das pessoas. Ele era o tesoureiro, a pessoa que ficava responsável em guardar o dinheiro e, consequentemente, liberar para as necessidades que os discípulos tinham. E ele diz assim: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Falou ele. Isso está em João, capítulo 12, versículo 5. O versículo 6 diz: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Amém? Eu quero, nesta tarde, conversar com você sobre a palavra de Deus e, muito especialmente, sobre esse acontecimento e sobre esses últimos dias de Jesus. O que eu vou falar para vocês se passou mais ou menos uma semana antes de Jesus Cristo morrer na cruz. Ele sabia que isso ia acontecer, o Senhor Jesus sabia que precisava ir para a Judéia ou ir para Jerusalém, porque lá é que ia acontecer todo o desfecho que culminaria na sua morte e, consequentemente, na nossa oportunidade de salvação. E Jesus estava muito inquieto. Vocês imaginem só, você saber que você vai morrer, você saber que você tem que morrer, e você saber que esse dia estava se aproximando. Ele estava tão inquieto com tudo isso que ele começou a procurar os amigos. Talvez uma reação muito comum, bem humana, que talvez nós faríamos do mesmo jeito. Íamos procurar as pessoas que nós gostássemos e procurarmos exatamente ter apoio dessas pessoas, ter, quem sabe, atenção, o carinho dessas pessoas. E foi o que Jesus fez. Ele saiu da Galiléia, foi para a Judéia, para Jerusalém, e quando ele chegou em Jerusalém, ele foi diretamente para uma vila próximo de Jerusalém, mais ou menos a 6 quilômetros, uma vila chamada Betânia. Lá em Betânia, tinha uma família que ele gostava demais. E essa família que ele gostava muito, Jesus, e era também muito amado, era a família do Lázaro, que tinham experimentado um milagre extraordinário na ressurreição do Lázaro, pessoas que tinham um carinho muito forte por Jesus, e pessoas que faziam de tudo para poder agradá-lo, tudo para poder fazer com que ele se sentisse bem. Era praticamente aquele ponto de apoio emocional que Jesus tinha quando precisava de apoio de alguém. Ele sabia que podia contar com aquela família. Todas as vezes que ele precisava se fortalecer emocionalmente, com certeza ele procurava essa família. E ele tinha exatamente a atitude bem comum de todos nós. A atitude que todos nós temos quando nós passamos problemas ou dificuldade, tem aquelas pessoas próximas que nós vamos atrás para tentar abrir o coração, para tentar externar exatamente toda aquela sensação, às vezes, de tristeza que permeia o nosso coração e a nossa alma. Sempre existem essas pessoas, e Jesus tinha também, e Jesus foi para lá. Só que quando Jesus chegou lá, diz a palavra de Deus, que o pessoal preparou um jantar para ele. O pessoal era amigo, gostava dele, souberam que ele ia para lá, não estavam sabendo de fato o que estava acontecendo, não sabiam se ele estava intenso, se ele estava triste ou preocupado, mas o certo é que ele foi para lá, para Jerusalém, desceu para a aldeia de Betânia e foi direto para a casa do Lázaro, e à noite o pessoal resolveu fazer uma comida gostosa, que ele gostava de comer, prepararam todo um banquete, toda uma comida para poder oferecer para ele à noite. E quando cheguei à noite, ele entrou talvez lá no ambiente, se sentou no chão, porque as mesas eram bem baixinhas, e geralmente os judeus se sentavam sobre as pernas. E ele se sentou ali próximo daquela mesa, e ali na mesa ele começou a comer as coisas que ele gostava. Assim, tendo um momento ali de comunhão com aquela família,
e quem sabe até tentando se fortalecer emocionalmente diante de tudo aquilo que o esperava. E diz a palavra de Deus que Maria estava lá. Quem era Maria? Maria era uma das irmãs de Lázaro, uma mulher que gostava demais de ouvir os ensinamentos de Jesus, e além de gostar de ouvir os ensinamentos de Jesus, ela tinha um carinho imenso por Jesus. Ela era muito agradecida por tudo aquilo que Jesus fez na casa dela, fez na família dela. O que Jesus fez, ela era por demais agradecida pelos feitos de Jesus. E ela pensou, eu tenho que demonstrar o meu reconhecimento a esse homem. Eu tenho que fazer com que ele saiba que eu sou agradecida, que eu não sei o que fazer para dizer a ele muito obrigado, para dizer para ele o quanto ele é importante na minha vida, na vida da minha família, nas nossas vidas. E ela pensou o que é que ela poderia fazer. E de repente deu um estalo na cabeça dela, ela pensou, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ungir os pés dele com o perfume que eu tenho. Naquela época, as pessoas tinham o hábito ou o costume, era cultural, de lavar os pés das pessoas que chegavam em suas casas. Geralmente as caminhadas e as viagens eram feitas em estrada de terra e as pessoas chegavam na casa dos judeus com os pés empoeirados e geralmente as pessoas o recebiam lavando os pés dessas pessoas que vinham de longas viagens, até porque o judeu tem uma cultura de muita purificação, seria uma forma de se purificar. O judeu lava as mãos várias vezes por dia. Quando você vai em Jerusalém, em todo hotel, você encontra pias para lavar a mão em todo lugar, porque tornou-se uma coisa cultural. Os essênios se lavavam 3 vezes por dia, tomavam banho, e havia todo esse processo de purificação na lei judaica, de limpar o prato, de limpar tudo, tudo era muito limpo. E as pessoas tinham o costume de lavar os pés daqueles que chegavam. Com certeza os pés de Jesus e dos discípulos já tinham sido lavados, mas aquela mulher chamada Maria sentia que precisava fazer mais do que aquilo para poder demonstrar o seu apreço, demonstrar o seu reconhecimento por tudo aquilo que Jesus Cristo representava para ela e representava para toda a família dela. E ela se lembrou que ela tinha um perfume. Mas não era um perfume, era o perfume. Para vocês terem uma ideia, esse perfume que ela tinha guardado custava quase 10 mil reais, traduzindo para o dinheiro de hoje. Os perfumes daquela época geralmente eram importados, vinham de outros lugares e sempre eram muito caros. E eram colocados numa vasilha de alabastro. Geralmente alguma coisa parecido com um pote feito de uma pedra especial e ali era colocado aquele perfume que geralmente era comprado por muito dinheiro. E ela tinha. Talvez esse perfume que ela tinha em casa era fruto de algum sonho de consumo que ela deveria ter, Maria. Ela deve ter feito muitas economias para poder comprar esse perfume, porque o perfume custava 300 dinheiro, não era pouca coisa, não. Era muito dinheiro, era alguma coisa em torno de uma diária, de um jornaleiro, de alguém que trabalhava por jornadas, e era o que ela tinha, como se fosse 300 jornadas. Ela pegou o dinheiro, guardou e comprou com certeza esse perfume caríssimo. E ela pegou e esperou a hora em que Jesus sentou na mesa. E quando Jesus sentou na mesa, geralmente sentado sobre os pés, com os pés para trás, ela veio por trás de Jesus, pegou aquele vaso de alabastro com aquele perfume caríssimo, quase 10 mil reais. Ela pegou e jogou nos pés de Jesus todo o perfume. E depois que ela jogou o perfume nos pés de Jesus, ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Começou a enxugar do perfume. As judias tinham o cabelo comprido, todas elas usavam o cabelo bem comprido para poder fechar o rosto quando estavam sem véu. Geralmente elas costumavam fechar o rosto, era dado em lugar de mantilha. E ela começou a fazer aquela limpeza toda dos pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E quando
Aquele perfume exalou o ambiente, que era um perfume muito caro. Perfume que tinha vindo do Oriente, uma coisa caríssima. O cheiro tomou conta da casa, tomou conta do lugar onde Jesus estava, e aquele cheiro gostoso e forte começou a envolver todo o ambiente. E quando esse cheiro tomou conta de todos, que as pessoas perceberam que ela tinha simplesmente jogado os pés de Jesus e quebrado uma vasilha de alabastro e jogado todo o perfume caríssimo nos pés de Jesus, Judas Iscariote começou a olhar toda aquela situação com uma visão extremamente crítica de alguém que não honra, de alguém que não reconhece, de alguém que não tinha dentro de si esse sentimento de gratidão, mas que estava preocupada com outras coisas, porque dentro dessa situação, para ele, o que prevalecia eram os seus interesses pessoais, era aquilo que o beneficiava. E ele chegou e já abriu a boca num tom de crítica, começou a dizer: que desperdício, para que fazer isso? Para que gastar esse perfume todo com essa mulher? Ou seja, essa mulher gastar esse perfume todo com Jesus. Seria mais fácil ela pegar esse perfume e vender. E depois de vendido, a gente pegaria o dinheiro e daria para os pobres. Seria muito mais proveitoso do que fazer um estrago desse, jogando um perfume nos pés de Jesus. Ele começou a dizer essas palavras, e João, quando escreveu, disse que ele fez aquilo porque ele era tesoureiro e metia a mão no dinheiro que era recolhido, e a intenção dele somente era em ficar com o dinheiro, porque ele era ladrão, diz a palavra de Deus. E essa atitude, ele pensou que parecia uma atitude altruísta, que alguém que estava preocupado com alguém, mas não, ele estava preocupado com ele. E ele fez uma reprovação pensando que ele ia simplesmente receber o apoio de Jesus, mas Jesus disse: não, deixa o que ela está fazendo. Ela quis fazer. Isso vai ficar registrado para que todo mundo saiba, disse Jesus. E ela está me ungindo porque está próximo da minha morte, Jesus falou. Eles ouviram, mas também não entenderam. E Jesus sabia que aquilo ali era alguma coisa que ela estava fazendo, e Jesus sabia que era como que a preparação para o momento que ele ia viver ainda dentro daquela semana. Meus amigos, o que é que nós aprendemos com essa passagem? Às vezes nós deixamos de sermos gratos para alguém que merece a nossa gratidão, muitas vezes por conta de bobagens que a gente acha que são relevantes e não é. Olha só o que eu quero dizer para você, você que me assiste neste momento. Você tem facilidade para dizer obrigado a quem foi bênção para você? Você tem facilidade para reconhecer o bem que pessoas te fizeram? Às vezes nós somos extremamente esquisitos porque nós nos esquecemos facilmente do bem que as pessoas nos fazem. Geralmente a cabeça do ser humano está muito limitada nessa situação. Alguém fez 1000 coisas para você. O dia que ele deixou de fazer 1001, tem pessoas que esquecem todas as 1000 coisas que foram feitas em seu próprio benefício e se focam unicamente no fato de que não foi feito uma certa vez. E por conta disso tem pessoas que não reconhecem muitas vezes o que já foi feito em sua própria vida, mostrando então o seu total sentimento de ingratidão diante de quem realmente lhe fez bem. E eu digo para você que me assiste, que nós devemos reconhecer porque isso agrada a Deus. Talvez você que está me assistindo neste momento, existem pessoas que foram colocadas por Deus estrategicamente na sua vida para que você realmente seja o que você realmente se tornou hoje. Existem pessoas que Deus colocou estrategicamente na sua vida para abençoar você, para ser bênção na sua vida, num momento, quem sabe, difícil, num momento que você não tinha onde se apoiar. De repente Deus arranjou uma pessoa que do nada apareceu na sua própria vida e que tornou-se aquele esteio, aquele apoio que você precisava naqueles momentos difíceis, muitas vezes tudo preparado por Deus. E às vezes tem pessoas que esquecem disso, que esquecem de reconhecer, que esquecem de ser gratos, que esquecem de valorizar, que esquecem de simplesmente admitir que aquela pessoa
foi importante, por mais que tenha falhado com você em algum momento, mas em algum momento não pode se deixar de reconhecermos a importância que ela possa ter tido em nossa própria vida. Às vezes nos falta essa gratidão. E na maioria das vezes as atitudes são muito parecidas com essa atitude de Judas Iscariotes. Para que fazer isso? Quando não, as pessoas falam assim, eu não vou fazer, porque alguém vai dizer que eu sou babão. E tem pessoas que às vezes intimidam, porque quando você começa a honrar alguém por aquilo que ele representa para você, pelo fato de você gostar, pelo fato de você querer bem, sempre vai aparecer alguém para tentar tirar você desse posicionamento de gratidão, tentando rotular você como babão, como alguém que está bajulando ou outras coisas, e você acaba então sendo constrangido e impedido de praticar a gratidão, que é uma das coisas que agrada a Deus. Quando você não sabe ser grato, você fecha a porta para próximas bênçãos que Deus tem para a sua própria vida. Quando você não sabe reconhecer as coisas, eu digo para você que Deus, além de se entristecer com você, Ele entende que você simplesmente, se não sabe ser grato às pessoas que você está vendo, que está sendo bênção para você, que está ajudando você, que está fazendo diferença na sua vida, como é que você vai conseguir ser grato a um Deus que você nunca viu, se você não consegue ser grato às pessoas que você está vendo e está convivendo com você no seu dia a dia? Então a gratidão é alguma coisa que agrada a Deus. Talvez você tenha motivos enormes para procurar determinadas pessoas e chegar com essas pessoas e dizer, eu louvo a Deus porque você foi bênção na minha vida ou continua sendo bênção. Eu louvo a Deus pela sua existência. Eu louvo a Deus porque através de você, no momento mais difícil da minha vida, Deus colocou você e eu pude contar com você para ser bênção para mim. E todo esse reconhecimento, toda essa valorização daqueles que foram bênção na sua vida, vai abrir precedentes para Deus reconhecer você como uma pessoa grata, uma pessoa que, sem dúvida, é merecedor dos seus próprios benefícios. Então, nesta tarde, eu falo com você, a atitude dessa mulher só foi reprovada por Judas Iscariotes. Judas que chegou e fez uma menção muito negativa, porque ele não era grato. Ele tanto não era grato que ele chegou a vender Jesus por 30 moedas de prata. Era um sujeito desprovido de sentimento, desprovido de afeto. Porque tem pessoas que, além de não reconhecerem nada, eles sempre acham que você está devendo ele. E além de achar isso, são desprovidas de afeto, de sentimento, de carinho, de reconhecimento, de valorização. Então, nesta tarde, eu falo com você que me assiste. Seja grato. Seja grato. Porque isso abre precedentes para mais bênçãos de Deus sobre a sua vida. Seja grato. Aquela pessoa que um dia Deus colocou na sua vida para fazer diferença, reconheça. Fale que ela é importante para você. Saiba agradecer. Faça exatamente como aquele leproso que, depois de curado, só ele voltou para agradecer Jesus. Valorize as pessoas que são importantes ou que foram importantes na sua vida. Dê menção de honras a ela. Diga que a ama. Talvez você está em casa, você é travado, não consegue dizer para ninguém, para as pessoas importantes da sua vida, você não consegue dizer que elas são importantes para você. Talvez você está travado, talvez a pessoa que convive com você nem sabe a importância que tem, porque você nunca diz nada. Você nunca diz que ama, que quer bem.
que valoriza, que reconhece, você nunca disse nada. Você nunca externou um sentimento de gratidão a pessoas que fizeram a diferença para você. Então, nesta tarde, eu estou propondo para você. Faz a tua cabeça funcionar e veja quem Deus colocou na sua vida de uma forma estratégica, que fez a diferença. Veja quem Deus colocou na tua vida para poder ser bênção para você e para ser reconhecida por você. E através, então, desse reconhecimento, pratique a gratidão, chegando com ela e dizendo: você foi bênção na minha vida e eu sou muito grato a tudo que você fez por mim e por Deus ter colocado você na minha vida. Porque quando você tem essa atitude, essa forma de reação e de reconhecimento, sem dúvida, isso proporciona da parte de Deus mais bênçãos pelo fato de você ser grato. Então pense nisso e que Deus possa abençoar você, possa ajudar você a sempre reconhecer as coisas e sempre ser grato para que as bênçãos não deixem de acontecer sobre a sua vida. Que Deus abençoe.